A paz do Senhor, irmãs, irmãos. Estou aqui dentro da igreja, esperando começar um culto de Santa Ceia, olhando aqui para o altar, vendo os servos limpar o altar. Me traz à memória aquela passagem que Davi fala, né, que é tão bom estar na casa do Senhor, né? Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente tem que estar feliz de estar na presença de Deus, a gente tem que estar feliz de estar na casa do Senhor. É o lugar onde a gente se sente mais acolhido, mais amado, mais protegido. Aqui dentro parece que a gente deixa todos os nossos problemas, todas as nossas adversidades lá do lado de fora, né? Pelo menos é para ser assim, né? A casa de Deus tem que ser algo que venha acolher os necessitados, tem que ser o lugar onde os doentes vêm buscar cura, onde as pessoas que estão tristes venham sair alegres, as pessoas que estão doentes venham encontrar, né, o remédio para a sua alma, que é a palavra de Deus, porque o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus, né? E aí eu estava aqui observando, né, as pessoas aqui, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo seus afazeres, né? E me veio a palavra do Senhor, a qual fala, né, lá em Josué 1:9, que Deus manda Josué num momento difícil. Josué estava passando por uma perda. Josué viu tudo que Moisés passou lá no deserto. Josué, ele participou de tudo. Ele estava no meio do povo a qual Deus libertou lá da escravidão. Ele estava no meio do povo quando Deus tirou da mão de Faraó. Ele estava no meio do povo quando Deus fez os milagres no deserto. Quando o povo se rebelou contra Moisés, ele estava lá. Ele viu tudo aquilo e aí, do nada, de repente, Deus leva Moisés. Eu imagino Josué, né, um rapaz jovem, porque Josué era jovem, era moço, né, a Bíblia é bem clara, ali sem seu líder, sem aquela pessoa a qual ele se espelhava, sem aquela pessoa a qual ele ajudava, era um servo. Quando Moisés subiu para o monte, né, a palavra é bem clara, né, que Josué ficou ao pé do monte, esperando como um servo obediente e assim, ele dá muito exemplo para nós nessa passagem. E ali ele estava passando por uma perda, assim como muitos de nós passamos por perdas, às vezes de pessoas, de familiares, perdas também de materiais, perdas de uma amizade, perda de algo. A gente se sente abatido, a gente se sente às vezes a ponto de desistir, a gente se sente esmorecido na caminhada, a gente se sente triste, porque a palavra é bem clara, o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque se ele venceu as adversidades, se ele venceu a perseguição, se ele venceu a luta, nós vamos vencer. Então aqui Josué, ele nos ensina, né? E o Senhor vendo Josué abatido, o Senhor vendo Josué prostrado, triste, o Senhor disse para ele: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não te apavores, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o próprio Deus, estarei com vocês. Então, essa passagem é para mim e para você. Talvez hoje você está prostrado, caído, abatido, constrangido com algo que aconteceu na sua vida, mas o Senhor manda dizer através dessa palavra: seja forte, corajoso, não te mandei eu, te levante, sai,
Sai daí do lugar aonde você se encontra. Às vezes nós nos encontramos num deserto espiritual porque nós escolhemos estar no deserto. As lutas vêm, irmãos, não é para nos matar. O deserto vem, a paz nisso. Vai compartilhando essa live, vai marcando as pessoas. O deserto vem, não é para nos matar, porque o crente, ele tem que ir para o deserto, é necessário. O próprio Filho de Deus, quando foi batizado por João Batista, quando o Espírito Santo, né, revestiu ele de poder, de autoridade, o próprio Cristo, logo em seguida, foi levado pelo próprio Deus para o deserto, para ser tentado. E nós não seremos difícil, irmãos. Nós não seremos diferente. Nós não seremos diferente que o próprio Filho de Deus. Ele veio nessa terra para nos dar exemplo que a gente vai passar por luta, a gente vai passar por perseguição, a gente vai passar por adversidade, mas se a gente tivesse centrado nele, se a gente buscar nele, a gente vai passar. A luta vem, nós vamos passar. A doença vem, nós vamos passar. E se não tiver que passar, pastora, mas eu estou há anos, eu ainda não fui curado. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nem todo mundo na Bíblia foi curado. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele tinha algo que incomodava ele. E a Bíblia é bem clara, 3 vezes ele pediu para Deus tirar dele aquilo, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, entendeu? E aí Paulo diz que aquilo ia aperfeiçoar ele, na fraqueza dele, na dor dele, na angústia dele. Só Deus poderia ajudar ele. E a mesma coisa somos nós. Josué estava prostrado. Eu imagino Josué perdendo a liderança de Moisés, né? Deus recolheu Moisés. Eu imagino Josué ali, né, triste, abatido, porque ele viu Moisés com aquele povo ingrato. Tanto é que só Josué e Caleb, dos que estavam lá com Moisés, fora os jovens, né, que entraram na terra prometida, o resto todo mundo morreu no deserto por causa da desobediência, por causa da murmuração. Tudo que Moisés fazia através de Deus, porque era o próprio Deus que usava Moisés, o povo reclamava, o povo não se contentava com nada. Deus mandava o pão, o maná todos os dias, o povo já queria codornizes. Aí Deus mandou as codornizes e o povo já queria outra coisa. Então, às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes a palavra, ela é bem clara, o povo de Deus murmura, o povo de Deus reclama. E eu imagino Josué, quando perdeu Moisés, se sentiu sem chão. Ele ficou prostrado, tanto é que Deus manda ele se levantar, sair daquela situação que ele estava, daquele medo, porque o medo, irmãos, ele nos paralisa. O medo nos paralisa, porque é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer nos paralisar, ele quer que a gente fique prostrado, ele quer que a gente fique triste, que a gente fique esmurecido, porque aí a gente não tem força de buscar em Deus. Quantos de nós nos sentimos às vezes com vontade de desistir de alguma coisa, de alguma situação e até de pessoas? Quantas das vezes a gente se sente cabisbaixo, triste, abatido? E Josué aqui nos mostra que ele estava assim, mas o Senhor deu essa palavra para ele, e hoje Deus está falando para mim e para você: ser forte, corajoso, corajosa, porque eu, o Senhor, é que estou com vocês. É eu, o próprio Deus, que comando a sua vida. Lamandarabachai. É eu, o Senhor, que estou na frente. É eu, o Senhor, que vou derrubar essas muralhas. É eu, o Senhor, que vou pelejar a tua causa. É eu, o Senhor, que vou te colocar na terra prometida. É eu, o Senhor, Alamandarabachai, que vou fazer você passar esse Jordão.
Então é o Senhor, irmãos, que está falando para mim, para você, que é Ele que comanda a nossa vida, é Ele que está no controle da minha e da sua vida. Aqui Deus mostra através da vida desse grande líder. Era um jovem, era um rapaz. Ele estava com medo, ele viu tanta coisa Moisés passar, irmãos, que ele deve ter se apavorado, mas agora Deus está me chamando para governar, para comandar esse povo, para levar esse povo para além do Jordão, passar o Jordão e ir para a terra prometida. Mas se Moisés, que era um grande homem, era um grande líder, muitas das vezes Moisés não estava suportando a pressão, tanto é que Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu uma palavra de Deus. Deus mandou ele falar com a rocha, mas ele estava com tanta raiva, eu creio, né? Eu estou assim testificando na palavra, sem feirar o texto, mas a Bíblia diz que ele bateu na rocha e Deus não mandou ele bater na rocha. E às vezes eu me coloco no lugar de Moisés e de muitas pessoas que às vezes estão numa liderança, às vezes é tanta pressão, há tanta opressão, as pessoas, sabe, elas oprimem o ser humano, eles nunca estão contentes com as coisas que Deus faz, que Moisés, em vez de obedecer aquilo que Deus mandou, ele bateu na rocha e através disso ele não entrou na terra prometida. E às vezes nós estamos assim, que nem Josué. Josué se encontrou ali perdido, sem a liderança, se encontrou ali prostrado, chorando, né? Porque uma perda grande nos faz chorar. Talvez hoje você está chorando algo que você perdeu, alguma coisa que foi tirada de você, mas o Senhor manda dizer: ser forte, corajoso, corajosa, porque eu, o Senhor, é que estou te ordenando, seja forte, corajoso, corajosa, porque é Ele que vai estar contigo, é Ele que vai fazer você enfrentar essa luta que você está passando, Alamandarabachai, é Ele que faz você estar aí hoje ouvindo essa palavra, porque Ele tem algo grande para você. Josué sabia que seria uma luta ele guiar aquele povo até a terra prometida, porque ele viu através da liderança de Moisés que não foi fácil, então o medo tomou conta dele. Muitas das vezes nós estamos assim, Deus prometeu algo, mas o medo toma conta de nós, porque a gente sabe que até chegar no processo, Alamandarabachai, que Deus quer de mim e de você, as coisas não serão fáceis, pessoas vão se levantar, pessoas vão tentar parar seu ministério, pessoas vão tentar parar você, pessoas vão tentar puxar o teu tapete, pessoas vão falar mal de você. Muitos, às vezes, são da nossa própria casa, são nossos familiares, são nossos irmãos em Cristo. Irmãos, aqui Josué estava lembrando tudo que Moisés passou. E às vezes a gente fica com medo de algo que Deus tem para nós, porque a gente sabe que o processo não é fácil. Mas o Senhor me trouxe nessa tarde chuvosa, fria, que está frio aqui em São Paulo. Estou sentada aqui na igreja esperando o culto de Santa Ceia, mas o Espírito Santo, eu estava aqui no meu cantinho, no fundo da igreja, eu vou mostrar para vocês. Eu estava aqui no meu cantinho, no fundo da igreja, e Deus me trouxe essa palavra, sabe? Me deu essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando em mim que há pessoas que estão hoje abatidas, pessoas que hoje estão prostradas, que pararam no meio da caminhada porque teve alguma perda, porque algo não aconteceu como elas esperavam, porque foi tirado delas alguma coisa, porque não permitiram que essa pessoa chegasse aonde ela imaginava, mas tudo tem um propósito. Aqui a gente vê a mão de Deus sobre a vida de Josué.
Josué. Deus tinha um propósito para aquele rapaz. Deus tinha algo para a vida dele que nem ele esperaria. Ele era servo de Moisés, ele servia Moisés, ele vivia ali servindo Moisés. Entendeu? E com muito orgulho ele estava ali do lado de Moisés. Ele aprendeu como Moisés era, como era a caminhada, não era fácil, e talvez por isso ele se sentiu tão abatido, ele se sentiu com medo, ele se sentiu acuado quando Deus chamou ele. Mas o Senhor deu a garantia para ele que ele estaria com Josué, e Deus hoje está te dando essa garantia: sou eu, o Senhor, que estou contigo por onde quer que você andar. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, você está passando por alguma adversidade, por alguma perda, por alguma tristeza. Talvez foi uma notícia que chegou até você, que te deixou aí prostrada, abatida. Talvez seja o teu marido que pediu o divórcio, talvez seja o seu filho que está dando problema. Eu não sei a situação a qual você se encontra hoje, mas o próprio Deus, através dessa vida, dessa passagem na Bíblia, está dizendo: eu, o Senhor, é que estarei contigo, é eu, o Senhor, que pelejo a tua causa, por onde quer que você andar. Então, se você hoje está enfrentando uma luta, uma adversidade, hoje você está prostrado, hoje você está com medo, você está passando por um deserto, você está passando por um vale, não importa, o Senhor manda te dizer: eu, o Senhor, é que te oriento, sou eu, o Senhor, é que te seguro, sou eu, o Senhor, é que te sustento, por isso você está aí. Então creia. Josué, ele temeu, o Senhor teve que falar várias vezes para ele: Josué, seja forte e corajoso. Deus não falou só uma vez. Por que Deus não falou só uma vez? Porque ele sabia que Josué estava com medo. Mesmo Deus falando com ele, Josué estava duvidando que ele seria capaz de direcionar aquele povo até a terra prometida. Ele conhecia as dificuldades, ele conhecia os inimigos que ele teria que enfrentar. Ele conhecia que ele deveria passar aquele Jordão, ele conhecia os problemas que teria no dia a dia com aquele povo ingrato que muitas vezes murmurava. Ele conhecia que não era fácil reger um povo. Imagina uma multidão. O povo de Deus, ele tinha que levar até a terra que Deus prometeu. Não seria fácil para ele, sendo um jovem, tendo inimigos furiosos para enfrentar, mas Josué, ele ouvindo essa palavra, porque Deus teve que repetir para ele: seja forte, corajoso, porque eu, o Senhor, o próprio Deus, estaria com ele. Alex Valentim, paz, Deus abençoe, compartilhe essa live, marque o pessoal. Então, irmãos, para concluir, que eu não quero ser enfadonha, é isso que Deus colocou no meu coração, é isso que Deus está falando comigo, está falando com a igreja dele. Sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo dos inimigos, não tenham medo da situação que você está enfrentando hoje, não tenha medo. Talvez a doença bateu a sua porta, talvez a tristeza chegou de repente, talvez você perdeu algo ou alguém nessa caminhada, talvez pessoas te traíram. Jesus, o próprio Cristo, foi traído. Nós também seremos traídos. Talvez seja isso que está acontecendo, talvez seja isso que te colocou aí prostrado, triste, desiludido com as pessoas. Muitas das vezes a gente se decepciona com as pessoas, com a situação, e a gente chega a um ponto a qual a gente quer desistir. Mas o Senhor, Ele me ama, Ele te ama e me colocou hoje aqui para te dizer: seja forte, seja corajoso, porque o próprio Deus, é o próprio Deus que vai pelejar a tua causa, porque eu, o Senhor, estou contigo. Ele garantiu para Josué que era ele que estaria lá, Mandarabachai, era ele que estaria com Josué. E quando Deus garante, irmãos, eu não tenho que temer. Vai vir a luta, vai vir os problemas. Josué teve que enfrentar um inimigo poderosíssimo, Alamandarabachai.
Josué teve que enfrentar um inimigo poderosíssimo, mas aquela palavra veio para fortificar a fé de Josué. Aquela palavra veio para garantir que Deus era com ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia é bem clara. Se Deus é por nós, quem será? Pode o inferno se levantar, pode as pessoas me perseguir, pode vir tudo que é tipo de problema, mas se eu tiver centrado que Deus é comigo por onde quer que eu ande, se eu receber essa palavra, eu vou passar sim pelo vale, que nem o profeta foi num vale de ossos secos, foi levado pelo próprio Espírito de Deus. Mas o profeta, o que Deus disse para o profeta? Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Então, nessa tarde, nesse final de dia, é isso que Deus tem para ti. Seja forte, corajoso, corajosa. Profetiza. Profetiza no meio do vale. Profetiza dentro da tua casa. Profetiza acima dessa doença que o médico diz que não tem mais jeito. Profetiza, porque a cura vai chegar. Seja forte, corajoso, corajosa, porque eu, o Senhor, estou contigo por onde quer que você andar. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra. Aquilo que serviu para Josué lá no passado, hoje serve para mim e para você. Aquilo que serviu para Josué, para incentivar Josué a pelejar contra os inimigos, aquilo que incentivou Josué a passar aquele Jordão, aquilo que incentivou Josué a fazer aquelas voltas em volta das muralhas de Jericó, aquilo que incentivou Josué a entrar lá e tomar aquela cidade a qual ninguém conseguiria tomar, mas foi o próprio Deus que garantiu. Foi o próprio Deus que garante para mim e para você que Ele está conosco. Por onde quer que nós andarmos, é o próprio Deus que está garantido que Ele é comigo e com você. Então creia, receba essa palavra, receba que Deus é contigo, seja forte, corajoso, corajosa, porque o Senhor, Ele é contigo, por onde quer que você andar, não esqueça. Talvez hoje você está enfrentando uma luta aí dentro da tua casa, talvez teu filho está perdido nas drogas, talvez teu casamento está quase fracassando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu repito, o Espírito Santo manda eu repetir, ela mandará baixar. Mas o Senhor está garantindo que Ele é contigo por onde quer que você andar. Você pode passar pelo deserto. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar onde não se encontra água. Deserto é lugar que todo cristão vai ter que passar. Mais cedo ou mais tarde nós passamos por deserto na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde a luta vem. Mais cedo ou mais tarde a gente se sente seco espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde no meio da caminhada vai aparecer os problemas, as adversidades, mas é o Senhor que está garantindo que Ele estará comigo, que Ele estará com você por onde quer que você andar. Então, leia, medite nessa palavra, Josué 1 até o 9, medite, depois veja toda a história de Josué. Essa palavra veio no momento que ele precisou, no momento que ele estava frágil, no momento que ele estava abatido, no momento que ele tinha perdido o seu líder, no momento que ele perdeu alguém que ele amava, a quem ele espelhava, Lamandarabachai. Às vezes a gente se espelha em pessoas, às vezes a gente se espelha num líder, se espelha num amigo, se espelha em alguém e aí do nada essa pessoa é tirada do meio de nós. Às vezes não é pela morte, mas Deus permite que alguém saia da sua vida. Deus permite que alguém te abandone no meio da caminhada, Lamandarabachai, porque Deus tem algo que é para você.
Você tem que entender que quando Deus tira algo da nossa vida é porque Ele tem algo comigo e com você. E muitas das vezes essa pessoa, ou esse ambiente, ou esse lugar, ou essa circunstância não serve para aquilo que Deus tem lá na frente para minha vida. Tá entendendo? Então, Deus, Ele levou Moisés, um grande líder, para chegar o tempo de Kairos, o tempo de Deus na vida de Josué. Josué ficou anos ali aos pés de Moisés, Josué ficou anos ali, sabe, aprendendo com as atitudes daquele grande líder, daquele grande homem de Deus e aprendendo com os erros também. Então nós temos que aprender com as coisas que dão certo e com as coisas que não dão certo. Porque aqui Josué, ele teve essa perda, talvez ele pensou em desistir, eu não sei o que se passava na mente de Josué, mas ali a palavra é bem clara, seja forte e corajoso. Por quê? Porque Josué estava com medo do que ia vir, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer. Quantos de nós não tem medo do futuro porque a gente não conhece o dia de amanhã? Quantos de nós, sabendo que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma posição na vida, o medo do desconhecido é natural a gente sentir. E Deus manda a ele, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, o próprio Deus, estarei contigo por onde quer que andar. Mas o Senhor disse para ele também meditar na lei de Moisés de dia e de noite, para ele não se estribar no seu próprio entendimento, para ele manter a mente dele focada na lei de Deus, na lei de Moisés, a qual Deus tinha dado para Moisés lá no monte. Se você obedecer as minhas palavras, se você obedecer aquilo que eu dei para o teu líder, se você manter a obediência, eu, o Senhor, ela mandará baixar e estarei com você. Então tudo tem. As coisas de Deus não é bagunçada, as coisas de Deus têm ordem, decência, tudo tem um porquê. Às vezes nós estamos enfrentando um vale, estamos enfrentando um deserto, estamos enfrentando um inimigo poderoso, porque Deus tem propósito no meio da peleja, porque é Ele que peleja a minha causa, é Ele que tem que pelejar a sua causa, mas para Deus estar na frente, como Ele estava na frente da peleja com Josué, irmãos, Josué teve que obedecer. A obediência gera honra, a obediência gera vitória, ela mandará baixar, a obediência gera bênção sobre a minha e a sua vida. Então vamos ser obedientes, vamos obedecer à voz do nosso Deus. Ah, mas pastor, eu estou passando pela mesma coisa que Josué passou, eu não acredito que eu tenho condições de fazer algo. Ah, as pessoas tentam puxar o meu tapete a todo momento, as pessoas se levantam contra a minha vida, ela mandará baixar, mas o Senhor diz, ser forte, corajosa, porque eu, o Senhor, é que pelejo por você. Então você tem que parar, que nem Josué teve que secar as lágrimas, Josué teve que respirar fundo, aceitar aquela palavra de Deus e se levantar, tomar posição. E às vezes é o que falta para mim e para você, nos reerguermos, nos levantarmos como povo de Deus para enfrentar as lutas do dia a dia, irmãos. Os céus é tomado à força, a Bíblia é bem clara. A gente não vai ir para o céu tendo uma vida no mar de rosas aqui na terra, não. A Bíblia é bem clara, os céus é tomado à força, então eu tenho que ser forte, corajosa. Josué teve que secar as lágrimas, colocar o luto, deixar o luto lá pela vida de Moisés, se reerguer, porque ele tinha uma nação, para dirigir. Talvez você tenha uma família para levar para Jesus, talvez seja essa pessoa aí que tem te perseguido, a qual você precisa orar, você precisa liberar perdão, talvez seja aquele marido está
querendo desistir do casamento, você tem que pelejar, mas é o Senhor quem peleja a minha e a sua causa. Então seja forte, corajoso, corajosa, porque o Senhor é Ele que vai pelejar com você. Aí você vai meditar na palavra e ver, Josué foi obediente, Josué se reergueu, ele tinha uma multidão para levar para a terra prometida, ele tinha uma família, ele tinha um povo a qual ele precisava levar para o outro lado do Jordão. E Deus também espera isso de você. Se levante, enxugue as lágrimas, se levante, tome a posição que Deus quer que você esteja. Às vezes você está prostrado, só está murmurando, reclamando, e Deus manda: seja forte, corajoso, corajosa, porque eu, o Senhor, é que estou com você, por onde quer que você andar. Então entenda a palavra de Deus, entenda que Deus é comigo e com você. Se levante, enxugue as lágrimas, se levante, não olhe para os inimigos que você tem que enfrentar, não, saiba que Deus está na frente. Josué, se fosse pensar naquele povo a qual ele tinha que vencer as batalhas, Josué nunca que teria se levantado, Josué nunca teria ido à frente daquele povo, mas Josué creu na palavra de Deus, ele segurou na mão de Deus e foi lá, passou o Jordão. Às vezes você tem que passar o Jordão e você não está passando por medo, às vezes é o Jordão que está na tua frente, Alamandarabachai, às vezes é o Jordão que tem que se abrir diante dos teus olhos, mas você tem que crer que Deus está na frente daquele Jordão, é Deus que está comandando, Alamandarabachou, a sua vida. Então talvez o Jordão ainda não se abriu para você porque você está na dúvida, você está com medo. O diabo, ele é expert em colocar medo no povo de Deus para o povo desistir. Mas se eu sou povo de Deus e Deus está mandando eu ser forte, corajoso, corajosa, porque Ele é comigo, é Ele que vai pelejar a minha causa, que dúvida eu tenho que ter? Nenhuma, irmãos. Eu não posso duvidar de Deus, porque aonde há dúvida, Deus não se faz presente. Tá entendendo? Aonde há dúvida, mas Deus falou que o meu marido ia ser liberto e até hoje nada aconteceu. Deus falou que o meu filho ia sair das drogas e até hoje não aconteceu. Aí já tá dúvida. Então seja forte, corajoso, corajosa. Se Deus diz que é Ele que estará comigo e com você, eu tenho que acreditar, mesmo não vendo. Josué, se ele fosse ver pelos olhos naturais, aquele povo ninguém tinha vencido. Entendeu? E ainda tinha as muralhas para ele vencer. Mas Josué, ele aceitou aquela palavra. Ele foi forte, corajoso, ele se reergueu, enxugou as lágrimas e foi para a peleja. E os homens, a Bíblia é bem clara, o povo não aceitava ele como líder, mas o próprio Deus tinha escolhido ele. O próprio Deus está te escolhendo hoje para você ser forte, corajoso e corajosa. É você que precisa enfrentar esse Jordão. É você que vai ter que derrubar essas muralhas que se levantaram aí na tua casa. É você que Deus escolheu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por todos vocês que se fizeram presente aí. Compartilhe essa live, marque seus amigos. Talvez seja aquela pessoa que você conhece, que está enfrentando uma luta, mas que através dessa palavra Deus irá falar com ele ou com ela. Então, meu irmão, seja forte, corajoso, corajosa, porque o próprio Deus é que peleja por você. É o próprio Deus que vai fazer você passar esse Jordão. É o próprio Deus que vai fazer essas muralhas cair por terra. É o próprio Deus que vai dar os teus inimigos na palma da tua mão. É o próprio Deus, não esqueça. Em nome de Jesus, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Estou aqui na igreja, vou me preparar para a Santa Ceia, o povo já está chegando. Receba essa palavra, em nome de Jesus.